Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta sexta-feira e nosso tema principal é o seguinte: depoimento do diretor-geral do FBI ao Congresso americano. Falou um absurdo sobre o atentado ocorrido algumas semanas atrás. E este mesmo diretor tem ligações diretas com o Brasil e com o que aconteceu no final de 2022. E eu vou trazer os detalhes aqui para vocês. Antes disso, outras matérias. A primeira é sobre a Janja, em Paris, dizendo que o marido dela tirou 24 milhões de pessoas da pobreza absoluta no Brasil apenas neste terceiro mandato, ou seja, 1 ano e meio. E aí você pergunta, Janja, de onde você tirou esses números? E ela não sabe dizer, até porque ela nunca é questionada, né? Antes de comentar aqui, eu vou mostrar para vocês um vídeo do Lula falando a respeito de números. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Pois é, pessoal, é isso aí, né? Vamos inventar número. Aprendeu com o mestre, intensivão com o pai da mentira. De onde você tirou esses números? Qual é a fonte? Deixa isso pra lá, que coisa mais atrasada. Lá a garantia sou eu, confia em mim. Né? E a imprensa replica, não questiona. Agora, em 2014 era diferente. A Folha de São Paulo publicou uma matéria expondo ali a mudança de métodos que tinha mudado os números sobre a fome no Brasil. É a mesma coisa que o atual presidente do IBGE faz. Mesmo assim, a Janja não citou a IBGE. Foi da cabeça dela para não dizer, né, que foi de outra parte do corpo. Eles estão liberados para mentir. Enquanto isso, nós somos perseguidos quando falamos a verdade. Eu acho que o raciocínio da Janja foi o seguinte: a gente está metendo esse tanto de imposto no pobre, e mesmo assim ele não morre de fome, é sinal de que ele não é tão pobre assim. Captou a mensagem? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Com filiados do PT em chefias, PRF vive disputa por poder com suspeita de espionagem e dossiês. Eu tô muito confuso agora, gente. Sim, eu tô extremamente confuso. Porque não era o Bolsonaro que interferia no funcionamento da PRF? Não era ele? Vocês sabem que é o atual diretor-geral da Polícia Federal, né? Um fã do Fidel Castro. Um fã do Che Guevara. Tá ele aí. Uma foto para vocês verem. Esse cara é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que antigamente, na época do Bolsonaro, batia recorde atrás de recorde de apreensão de drogas. E agora temos disputas internas de poder com filiados do PT querendo aparelhar geral. Geral. É isso aí, gente. O Brasil voltou com tudo, né? Medida provisória de Lula que beneficia irmãos Batista vai encarecer conta de luz dos mais pobres. A gente conversou sobre isso quando saiu a reforma tributária, né? Porque eles dizem, não, os mais ricos vão pagar mais impostos agora, a coisa vai melhorar, tá? Vai diminuir para os mais pobres. Essa é a casca do ovo. Quando você quebra o ovo, aí você vê que o buraco é muito mais embaixo. Mas o petista médio, né, o esquerdista ignorante, Paulo Freireano, eles só conseguem enxergar a casca e mesmo assim porque obrigam o cara a ver. Porque por ele, nem isso. Tá? Só, pessoal, que além, né, da clara e da gema do ovo, tem também os penduricalhos. As coisas que vão aparecendo ao longo do caminho. Tá aí mais uma prova. A gente faz a reforma tributária. Tá aqui a casca. A casca é perfeita para o pobre e taxa mais ainda os ricos. Aí vem medida provisória aqui, né? Outra leizinha que passa ali através da emenda PIX no Congresso Nacional e o pobre se ferrando para beneficiar os irmãos Batista, operadores de um dos maiores esquemas de corrupção na época dos governos anteriores do PT, vão prejudicar os pobres. Aí o cara chega, aí esse mesmo pobre prejudicado chega, diz
que é o rico que está pagando mais imposto e aplaude o aumento de impostos que ele próprio está tendo que bancar. É surreal. A esquerda se perpetuando no poder através da ignorância que ela própria fomenta. Parabéns, estratégia genial. Agora vamos lá, pessoal. Vamos conversar sobre o diretor do FBI. É o cabeça do FBI, o chefão do FBI. É como se fosse o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, o amigo do Lula, só que no caso do FBI dos Estados Unidos. O nome dele é Christopher Wray. Tá? Vou chegar na parte do Brasil, que eu sei que é o que interessa mais a todo mundo aqui. Mas é importante contextualizar. Ele prestou um depoimento, né, um testemunho, na verdade, né, anteontem no Congresso americano. E, pessoal, assim, sempre aquela coisa, né, mais ou menos seguindo a mesma linha da ex-diretora do Serviço Secreto que renunciou, né, ao cargo depois daquele depoimento que ela também prestou ao Congresso americano. Ele tenta criar cortinas de fumaça, né, para maquiar a realidade, tá? Dentre vários absurdos, ele disse que não se tem certeza ainda se foi um tiro que atingiu Donald Trump. Ele ainda aventa a possibilidade de ter sido um estilhaço de vidro que atingiu a orelha do Trump. Tem vídeo, pessoal, mostrando claramente a trajetória da bala. Esse vídeo já foi apensado como prova aceita por peritos. E mesmo assim, o diretor da agência de inteligência, do Bureau de Inteligência dos Estados Unidos, ainda cogita a possibilidade de ter sido um estilhaço de vidro. Por quê? Para criar confusão, gente. Para confundir a cabeça das pessoas. Para pegar aquele indivíduo ali que está em cima do muro e tentar empurrar ele para o lado da esquerda, para o lado dos democratas. Mesma coisa que a Kamala Harris fez criticando o Hamas ontem. Dizendo que quem iniciou a guerra foi o Hamas, criticando o terrorismo. O esquerdista sabe que isso é mentira, que não é assim que ela pensa. Mas o cara que está em cima do muro é sensibilizado por conta desse tipo de comentário. Aconteceu bastante aqui no Brasil com quem? Com os isentões. Acreditando em promessa do PT. Então o cara foi lá e meteu essa. Né? Aí foi aquele escândalo, né? Os republicanos ficaram transtornados. E aí trouxeram à baila a questão do Hunter Biden. O filho problema do Joe Biden, que teve aquela questão do laptop, cheia, né, de vídeos impróprios, fotos também, não só com mulheres, em alguns casos, talvez, né, com menores de idade, consumo de drogas, inclusive crack, uma coisa horrorosa, trocas de e-mail, né, com lobby, fazendo lobby, com empresas ucranianas, uma coisa assim terrível. E o FBI acobertou tudo aquilo dizendo que não era verdade. Depois que passaram as eleições, né, mais de 1 ano, 2 anos depois que as eleições passaram e que o Biden venceu, o FBI finalmente admitiu que era tudo verdade. E quem acobertou tudo, quem é acusado de acobertar tudo isso? Justamente o senhor Christopher Wray, que prestou esse depoimento, né, que deu esse testemunho anteontem no Congresso americano. E o fato mais alarmante aqui é o seguinte: quem indicou o Wray para o cargo foi o próprio Donald Trump enquanto presidente em 2017. Por quê? Por conta das credenciais dele dentro da agência de inteligência. Não levou em consideração o fator político. Tá? E esse é um erro que o Donald Trump cometeu, que o nosso querido Bolsonaro também, ninguém é perfeito, tá, pessoal? Não tô aqui criticando, olha aí o cara, né, criticando o Bolsonaro, crítica. Não, gente. Não. O Bolsonaro sabe disso, ele já falou sobre isso. Ninguém é perfeito, galera. Ninguém é perfeito, tá? Então, a indicação desses cargos-chave na administração tem que ser políticos também. Tá aí o PT, a PRF toda aparelhada. Por quê? Porque os caras indicaram politicamente. Eles não têm vergonha de fazer isso. E a direita ainda procura o método correto. Só que quando você está lutando contra a esquerda, gente, não adianta você ir para a guerra com estilingue e o cara com fuzil. Então, tem que indicar politicamente. O Trump não fez isso, analisou só as credenciais do Christopher Wray, indicou o cara e tá aí o que o cara fez. Protegeu o Hunter Biden, protegeu, claro, no caso, na verdade foi o Joe Biden que ele estava protegendo, né? E agora vem com declarações absurdas, dentre elas sugerindo que talvez tenha sido um estilhaço de vidro, apesar do vídeo que comprova que foi o tiro.
E a conexão desse cara com o Brasil é o seguinte, pessoal. Em 2022, ele esteve aqui no Brasil. Ele teve reuniões com o diretor da Polícia Federal e com o diretor da ABIN. E alegadamente, foi justamente nesta viagem que o FBI teria ameaçado o governo brasileiro. Teria dito, se vocês questionarem o resultado das eleições, isso antes da eleição, se vocês questionarem o resultado das eleições, a gente vai ter problemas. Isso aí foi divulgado pela própria mídia tradicional. Então, nós temos esse cidadão lá agora, né, criando essa cortina de fumaça para tentar ajudar agora a Kamala Harris. Esse mesmo cara foi indicado pelo Donald Trump, infelizmente, protegeu o Joe Biden, ajudou para que o Joe Biden vencesse, entre aspas, as eleições de 2020, acobertando ali os crimes cometidos por seu filho, até hoje acoberta, porque o cara está solto até hoje, né? E foi nesta comitiva, né, durante a visita dessa comitiva ao Brasil em 2022, que, alegadamente, o FBI teria pressionado, no caso a Polícia Federal, a ABIN, para que não questionassem o resultado das eleições, independente do que acontecesse. Hoje, ainda vem a notícia de que a PF teria encontrado documentos no computador do Alexandre Ramagem, dele orientando o Jair Bolsonaro a falar sobre o que eles dizem, né, supostas fraquezas do sistema eleitoral. E em um dos e-mails, o Ramagem teria falado, né, porque a gente nunca vê os documentos, a PF diz, os documentos que é bom a gente nunca vê, né? Mas o Ramagem teria dito ao Jair Bolsonaro o seguinte, que em 2018 ele tinha vencido as eleições no primeiro turno, como já está comprovado. E aí, pessoal, por que não é divulgado? Se existe a comprovação de que aconteceu alguma coisa em 2018, por que ninguém divulga isso? Por que a Polícia Federal vai lá e divulga esse e-mail, como suposto e-mail, com essa suposta fala do Ramagem, e não cobra o Ramagem? Ô, Ramagem, então beleza, mostra aqui pra gente, né, o que aconteceu em 2018. Vocês sabem a resposta, né? O Ramagem disse que realmente, como é a função precípua, né, da ABIN, fornecer informações que ajudem o presidente da República em seu processo decisório, está na lei de criação, realmente ele se comunicava diretamente com o Bolsonaro nesse sentido aí. É o que está na lei, é o que diz que a ABIN deve fazer. Agora, ele falou que não lembra desses e-mails, especificamente. Então, como vocês veem aí, pessoal, tá tudo conectado, tudo ligadinho, tá? É isso. Antes de me despedir, pessoal, um pedido especial para vocês. Ativem o sininho de notificações. Tá? O canal nunca esteve em um shadow ban tão grande. É uma coisa absurda. A taxa de cliques é altíssima. A cada 100 pessoas que veem as thumbnails com os vídeos, 17, 18, 19, às vezes até 22% das pessoas acessam o vídeo. Isso é muito alto para um canal de política, mas é muito alto mesmo. E mesmo assim, as visualizações despencaram 60%. Por quê? Porque a plataforma não mostra o vídeo para outras pessoas, quem não é inscrito. Entendeu? Então, sei lá, gente. Eu já tentei fazer de tudo, já falei com atendimento, mas não tem jeito, vocês sabem, né? Então, a maneira que a gente tem de mitigar isso é ativando o sininho das notificações para ter certeza de que os inscritos vão assistir a todos os vídeos, caso queiram. Tá? Então, ativem o sininho e confiram suas inscrições. Nunca se sabe. Um forte abraço e a gente se vê por aí.